Olá pessoal, bem-vindos aí à nossa reta final para o exame de ordem. A gente aqui na parte de Estatuto da Criança e do Adolescente vai tentar fechar com vocês aí meia hora de conversa a respeito do nosso tema, tá bem? Então, o que a gente precisa sempre lembrar em relação à disciplina é que vocês, em primeiro lugar, não podem, vamos dizer assim, negligenciar na prova, né? Ah, eu não tive isso na faculdade, não estudei, não sei, e aí larga de mão de ler as questões. Não faça isso. Em geral, as provas de ECA, elas são relativamente tranquilas, tá? Elas não são tão difíceis quanto parecem. Bom, o que nós vamos falar aqui? Eu vou falar basicamente sobre a proteção da criança no que diz respeito à família substituta, então colocação de família substituta e um pouquinho de ato infracional. Mas antes disso, eu queria falar para vocês sobre o último tema, inclusive, que caiu no exame de ordem. Como muita gente acabou ficando com dúvida, perguntando, enfim, eu vou levantar esse ponto para a gente depois ir para a família substituta. Olha só, o ponto que caiu lá na última prova foi sobre viagem. A viagem de crianças e de adolescentes. De crianças e de adolescentes. Aí a gente tem a viagem, que é a viagem para dentro do Brasil e a viagem para o exterior. Bom, o que acontece? Para dentro do Brasil, nós temos uma regulação para crianças. Significa dizer, se os adolescentes forem viajar para dentro do Brasil, não há qualquer preocupação por parte de quem for levar essa pessoa ou estiver com essa pessoa, com esse adolescente, para viajar. Então, quer dizer, pessoa, por exemplo, está em São Paulo, ela precisa ir para Fortaleza, um adolescente de 14 anos de idade. Ele precisa sair de São Paulo e ir para Fortaleza. Minha gente, não precisa ter autorização judicial, não precisa ter autorização dos pais. Tá bem? A viagem de crianças para o território brasileiro em relação aos adolescentes não sofre qualquer alteração. Não sofre qualquer alteração, tá bem? Significa dizer que a gente não precisa ter nenhum tipo de autorização. É a pessoa totalmente livre para viajar. No entanto, embora ela seja livre para viajar, ela não é livre para se hospedar, tá bem? Ela só pode se hospedar em locais fora da residência dela, se ela tiver autorização dos pais. Aí, óbvio, tanto vale para crianças como para adolescentes. Então, a criança tem restrições, que eu digo já, em relação à viagem. O adolescente não tem restrições em relação à viagem, mas ambos têm em relação à hospedagem. Crianças e adolescentes só podem ser hospedadas se estiverem com os seus pais ou autorizado por eles. Tá bem? Então, só é possível a hospedagem de crianças e adolescentes nessa situação. Bom, voltando lá em relação à viagem da criança. Quando é que a gente pode permitir que uma criança viaje sozinha, sem que ela esteja acompanhada dos pais e sem que ela precise de autorização judicial? Veja, se a criança estiver, óbvio, acompanhada dos pais, não há problema algum, ela pode viajar. Se a criança estiver acompanhada de uma pessoa, de um parente, tá? De um parente maior, e esteja autorizado, né? Não necessariamente autorização escrita, né? Mas verbal pelos seus pais, eu não preciso ter uma autorização por escrito, basta que esta pessoa esteja acompanhada de um parente maior até o 3º grau na colateral, tá? Então, por ascendente ou por colateral até o 3º grau. Se essa pessoa estiver acompanhada de um parente maior e na colateral até o 3º grau, ela também não precisa de autorização judicial, tá? Nem uma autorização por escrito dos pais, basta que seja uma autorização, óbvio, verbal, né? Para a criança poder viajar com esse parente. Tá bem? Então, essa é a segunda possibilidade. Primeira possibilidade, estiver acompanhada dos pais. Segunda possibilidade, estiver acompanhada de um parente maior
na colateral até o terceiro grau ou de um ascendente, tá bem? Ou então, numa terceira hipótese, se ela estiver acompanhada de uma pessoa maior expressamente autorizada pelos pais. Uma pessoa maior expressamente autorizada pelos pais. Essa é a regra em relação à viagem da criança dentro do território brasileiro. A pergunta do exame de ordem, o exame de ordem sempre perguntou isso, mas dessa vez ele perguntou o tema da viagem para o exterior. O ECA diz uma coisa, a resolução do CNJ diz outra, e a gente sempre dizia assim, olha, esse assunto acho difícil que caia no exame de ordem porque a polêmica do ponto de vista jurídico é grande. E o exame de ordem perguntou, na última prova foi justamente o que eles perguntaram, né? Justamente sobre este ponto. Veja, a resolução do CNJ, ela altera um pouco o ECA. Eu nem vou falar do ECA, porque afinal de contas não foi o posicionamento do exame de ordem. Então eu vou falar o que diz a resolução do CNJ para a viagem para o exterior. Crianças e adolescentes para viajar para o exterior precisam ou estar acompanhados dos pais, tá? Vamos anotar aqui. Então, para viajar para o exterior, ela precisa estar, só um minutinho, vamos achar aqui a nossa borrachinha. Para viajar para o exterior, temos lá, tanto para crianças, quanto para os adolescentes, elas precisam estar, então, acompanhadas dos pais, expressamente autorizada por um deles. Então veja, aqui nós estamos falando de ambos os pais. Se ele tiver acompanhado só de um, tem que estar autorizado expressamente com firma reconhecida pelo outro. Percebeu? Então, primeira situação, para sair do país tem que estar acompanhado dos dois. Segunda situação, para sair do país, pode estar acompanhado de um dos pais, expressamente autorizado pelo outro, tá? E essa expressa autorização é por documento com firma reconhecida, por autenticidade, tá? O que é uma firma reconhecida por autenticidade? A pessoa tem que ir até o cartório para poder reconhecer a firma, tá bem? Então, é expressamente autorizada por um deles. A terceira possibilidade, que foi justamente o que caiu no exame de ordem, que contraria o ECA, mas foi como o exame de ordem acabou dando a solução, a terceira possibilidade é a pessoa estar, a criança ou o adolescente estar acompanhado de uma pessoa maior, expressamente autorizada pelos pais. Então tem que ter expressa autorização dos pais. Aqui pode ser uma pessoa maior, pode ser um parente, pode ser uma pessoa maior, tanto faz, em qualquer dessas situações, a criança e o adolescente podem viajar se estiverem acompanhadas de uma pessoa maior ou de um parente expressamente autorizada pelos pais. Eu não preciso ter autorização judicial para isso. É nisso que acaba contrariando um pouco o ECA, tá bem? Então, de todo modo, saibam que há uma diferença entre a viagem da criança e do adolescente para o exterior e a viagem da criança e do adolescente para o Brasil. Dentro do Brasil, adolescentes podem viajar livremente. Só a criança é que tem algumas restrições, que são as restrições que eu falei para vocês, ou acompanhada dos pais, ou eventualmente acompanhado de um parente, pessoa maior e não é colateral até o terceiro grau, bastando comprovar o parentesco, ou uma pessoa maior expressamente autorizada pelos pais. Isso em relação à criança. Na viagem para o exterior, a pessoa precisa estar acompanhada dos pais, ou se tiver com um deles expressamente autorizada pelo outro, ou por um parente, ou uma, aí, na verdade esse parente também pode ser um colateral, óbvio, né? Por um parente ou uma pessoa maior expressamente autorizada pelos pais com firma reconhecida por autenticidade. Esse foi o último questionamento do exame de ordem. A gente não apostava muito nesse tema porque, do ponto de vista jurídico, ele é extremamente
complicado. Há quem diga que a resolução é inconstitucional, e de fato ela me parece, a portaria. Enfim, de todo modo, tá aí, é como o exame de ordem tem compreendido, tá bem? Viagem de crianças e adolescentes para o exterior. Muito bom. Aí a gente vai lá, em relação... Opa, vamos apagar aqui. Em relação, como eu falei para vocês, a família substituta, que foi o outro tema que caiu no exame de ordem também na última prova. Toda a prova pergunta-se alguma coisa relativa à família substituta. Vamos lá. O que nós temos? A chamada família natural e família substituta. Família natural e família substituta. Quem é a família natural? São os pais. Família natural, minha gente, só os pais. Avô, tio, tia, não importa. Nenhum destes outros parentescos, para os fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, é família natural. Família natural, para nós, só existe mesmo, né, neste laço consanguíneo entre pais e filhos, tá bem? Então, família natural é essa relação entre os pais. E a família substituta? Bom, ela vem, como o próprio nome diz, para substituir a chamada família natural, né? Que é composta por qualquer outra pessoa que cuide da criança e que não seja os seus pais. Então, pelo falecimento dos pais, por eventual desajuste familiar, por qualquer situação que o juiz compreenda que haja necessidade de tirar essa criança da família natural, aí nós colocamos essa pessoa na chamada família substituta. Na família substituta, nós temos 3 formas de colocação, né, 3 possibilidades de colocação em família substituta, que é o que está aqui para vocês agora, ó. Guarda, a tutela e a adoção. Guarda, tutela e adoção. São as 3 formas de colocação em família substituta. Guarda, tutela e adoção. Veja, para colocar uma criança em família substituta, só por determinação judicial. Só o juiz pode colocar uma criança, um adolescente, em família substituta. Como é que ele vai priorizar, né? Quem será a pessoa que vai cuidar da criança ou do adolescente que não são os seus pais? Existe uma regra no ECA, que a gente chama de família extensa, né? Que é aquela possibilidade de colocar com um parente, de colocar essa criança com um parente que ela conviva e tenha afinidade. Então, se é parente, convive e tem afinidade, nós temos a chamada família extensa. E ele tem prioridade na colocação da família substituta. Significa dizer, um avô, um tio, todas essas pessoas têm preferência na colocação da família substituta. Uma coisa que a gente sempre fala, que também é importante, olha só, para colocar uma criança sob adoção, nós temos a exceção da exceção. A regra é sempre ficar com a família natural. Esse relacionamento não funcionou, colocamos na chamada família substituta. E a colocação em adoção, ela é a exceção da exceção. A adoção, ela por ser bastante específica, ela não permite que aconteça entre o ascendente e o descendente, e nem entre os irmãos. Então, quando a gente fala assim, ó, a preferência na colocação da família substituta é por um parente que a pessoa convive e tem afinidade. Imediatamente vem na nossa cabeça o avô, né? O avô, a avó, enfim, a gente já pensa imediatamente nessa pessoa. No entanto, gente, essa colocação em família substituta, especificamente na adoção, ela é proibida. A avó não pode adotar neto e os irmãos também não podem adotar irmãos. Por quê? Para não alterar todo o vínculo sucessório. Tá bem? Para não alterar o vínculo sucessório, não se pode colocar essa pessoa em família substituta via adoção. O que a gente pode fazer? Podemos colocar através da guarda ou da tutela. Então, a avó pode ter guarda ou pode ter tutela, mas não pode adotar. O irmão, ele pode ter guarda,
pode ter tutela, mas não pode adotar, tá bem? Muito bom. Então temos lá guarda, tutela e adoção como as 3 formas de colocação em família substituta. A guarda regulamenta a posse da criança. Quem tem a posse da criança ou quem quer ter a posse da criança deve pedir a guarda, tá bem? Então esse é um primeiro ponto que a gente também precisa levar sempre em consideração e ela acaba sendo, portanto, provisória. Exame de ordem adora esse tema. A guarda é provisória, pode ser alterada pelo juiz a qualquer tempo. A qualquer tempo. O guardião, por sua vez, tem responsabilidades em relação ao adolescente, à criança, responsabilidade do ponto de vista moral, educacional, de cuidados com esse menor. Essa responsabilidade está prevista no artigo 33 e 34 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bem? Então, são responsabilidades expressas, previstas no Estatuto. Muito bom. Depois da guarda, nós temos lá a tutela. A tutela. O que seria a tutela? É um instituto do direito civil destinado ao cuidado de pessoas menores e incapazes. E a gente sempre tem que fazer essa distinção, especialmente agora depois do Estatuto do Deficiente. Pessoal, curatela não é forma de colocação em família substituta. A curatela é um instituto do direito civil destinado ao cuidado de pessoas maiores e incapazes. Cuidado com isso na prova. Curatela não é forma de colocação em família substituta. É um instituto do direito civil destinado ao cuidado de pessoas maiores e incapazes. A tutela não. A tutela é uma forma de colocação em família substituta e ela é destinada ao cuidado de pessoas menores e incapazes e substitui a função dos pais. Tanto que, para colocar uma pessoa sob tutela, a gente tem que ter tido prévia perda ou suspensão de poder familiar. Senão você não consegue colocar uma pessoa sob tutela. Tá bem? Então, ela substitui de fato o poder dos pais. Todo o tutor já tem a guarda, portanto, a guarda está contida na tutela. A guarda está contida na tutela. A tutela, a pessoa já tem que ter a guarda da criança com ela, tá bem? Isso é um ponto também extremamente importante. E a tutela pressupõe a administração dos bens desse menor. Quem é o tutor é a pessoa que vai, então, administrar os bens da criança. Tá legal? Bom, a adoção, como eu falei para vocês, é uma medida excepcional, só se coloca uma criança sob adoção quando realmente não há como voltar para a sua família natural, porque ela desliga completamente os vínculos familiares. Desliga completamente os vínculos familiares. Então, se esta pessoa foi adotada por alguém, cria-se um novo vínculo de filiação e este vínculo de filiação que foi então, começou a ser criado a partir daquele laço, que é um laço inserido pela lei. A lei é que permite a possibilidade de adoção e é o juiz que constitui a adoção. Constituída por sentença, apaga-se ou desliga-se completamente os vínculos familiares anteriores para criar um novo vínculo de filiação, para criar um novo vínculo de filiação, tá? Por isso que ele é excepcional, porque desliga-se completamente, cria-se novos vínculos sucessórios, tá? Então, é uma exceção colocar a pessoa em adoção. Só se coloca sob adoção quando realmente não há como voltar à convivência com a sua família natural, tá bem? Então, também ponto bastante relevante quando se trata de adoção. Nós temos vários tipos de adoção, várias possibilidades. Atenção para um ponto. O STJ, anteontem, definiu uma questão bastante importante. As pessoas homossexuais podem fazer adoção de qualquer criança ou adolescente, independentemente da sua idade, tá? Então esse é um ponto que o STJ, a gente não sabia muito bem qual seria o posicionamento do STJ e agora o STJ já compreendeu que qualquer pessoa pode ser adotada, qualquer pessoa, independente da idade, pode ser adotada por casal homossexual.
Como é que funciona então esses tipos de adoção? Primeiro, nós temos lá a chamada adoção singular. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar, certo? Independente de ela ser casada, solteira, viúva, não importa. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar. Aí nós temos a chamada adoção conjunta. Adoção conjunta. O que seria a adoção conjunta? Duas pessoas adotam em conjunto uma criança. Quando é que a gente pode ter adoção conjunta? Nós temos lá pessoas, na forma do artigo 42, pessoas que são casadas ou vivam em união estável. É aí que entra o STJ para dizer, o homossexual, o casal homossexual também pode adotar, tá bem? Então hoje, assunto pacificado pelo STJ, tá bem? Temos também a chamada adoção dos divorciados, pessoas que ao iniciar o pedido de adoção eram casadas ou viviam em união estável, e este relacionamento ao longo da adoção, do pedido da adoção, depois do estágio de convivência ou durante o estágio de convivência, o relacionamento não funcionou, né? Acabou, e a adoção pode ser conferida a ambos, tá bem? Então veja bem, pessoas divorciadas podem fazer união conjunta, podem fazer a adoção conjunta, desde que tenham convivido com a criança durante o estágio de convivência, durante o casamento ou a união estável. Tá legal? Perfeitamente possível, o exame de ordem adora esse tema, e um detalhe importante, a preferência vai ser pela guarda compartilhada. A preferência vai ser pela guarda compartilhada. Tá legal? Temos também a chamada adoção post-mortem, que o exame de ordem gosta muito. A adoção post-mortem é a adoção da pessoa depois do falecimento dela. Então a pessoa, ela manifesta a vontade de adotar, né? O adotante manifesta a vontade de adotar, e durante este pedido, durante essa pedido de adoção, ele vem a falecer no curso do processo. Manifestou vontade, faleceu no curso do processo, significa dizer então que essa adoção post-mortem é permitida no ordenamento brasileiro. Os efeitos da sentença vão retroagir à data da morte. É diferente da regra, porque a regra da adoção é a seguinte: a sentença transitou em julgado, a partir dali ela surte os seus efeitos, né? Uma sentença constitutiva de direitos. No entanto, no caso da adoção post-mortem, ela vai retroagir à data da morte. Por quê? Pela questão sucessória, né? Porque aí abre-se a sucessão definitiva e essa pessoa que foi adotada também tem direito de participar do seu quinhão, tá bem? Pois bem, vamos agora lá para a questão do ato infracional. O exame de ordem também gosta bastante, embora não tenha pedido nos últimos exames. E justamente por isso a gente acaba ficando com medo de cair, né? Veja, temos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente uma distinção bastante importante: medidas de proteção e medidas socioeducativas. Medidas de proteção são aplicáveis a crianças e adolescentes, independentemente se praticaram ou não o ato infracional. Medida de proteção, ela serve, como o próprio nome diz, para proteger a criança e o adolescente. Essa é a função da medida de proteção. A medida socioeducativa, por sua vez, ela só é aplicável ao adolescente que praticar ato infracional. Se uma criança praticar ato infracional, não cabe a aplicação de uma medida socioeducativa, cabe somente a aplicação de uma medida de proteção, medida protetiva. Tá legal? Adolescente que pratica ato infracional pode ter a aplicação de uma medida socioeducativa. O rol das medidas socioeducativas está lá no artigo 112 do ECA, dá uma olhadinha lá, artigo 112. Nós temos 6 medidas socioeducativas. O juiz só pode aplicar essas que estão previstas lá no Estatuto. Ele não pode inventar medidas socioeducativas. Medidas protetivas ele pode. Existe um rol que é exemplificativo de medidas de proteção. E o juiz pode eventualmente entender que há outra medida de proteção não prevista na lei e que ele entende que é a melhor solução para aquele caso. Já a medida socioeducativa, ele só pode aplicar nos moldes do artigo 112 até o 126
do Estatuto da Criança e do Adolescente. As 4 primeiras medidas, anotem aí, as 4 primeiras medidas do artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente são as medidas tidas como mais brandas. Então vamos lá. Nós temos lá a advertência. A letra tá bonita, né? A advertência, a obrigação de reparação de dano, prestação de serviço à comunidade, prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Nenhuma dessas medidas aqui tira a liberdade do adolescente, ok? Agora, as 2 medidas que retiram de fato a liberdade de certo modo é a de semi-liberdade e internação. Para a gente lembrar. Semi-liberdade e internação. Então, nós temos a advertência, reparação de danos, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Essas 4 medidas aqui, elas podem ser aplicadas, né, sem retirar a liberdade do adolescente. E aqui, essas retiram a liberdade. Portanto, essas 4 medidas podem ser aplicadas junto com a chamada remissão. O que seria a remissão? O perdão. A remissão é o perdão. É uma espécie de perdão que pode ser aplicado junto com a medida, hein? É remissão com advertência, remissão com preparação de dano, remissão com liberdade assistida. Perfeitamente possível aplicar nesses casos, tá bem? Agora, a liberdade e a semi-liberdade e a internação não podem ser aplicadas com a remissão, tá? Bom, as primeiras medidas, elas, como eu disse para vocês, são mais brandas, enfim, os juízes aplicam de uma forma muito mais aberta, né? É possível, inclusive, que o juiz, não só nas 4 primeiras, mas em todas elas, ele aplique medidas que são complementares. Então, ele pode ir lá pedir a prestação de serviço à comunidade junto com a advertência. É possível aplicar em conjunto, tá legal? Muito bem. Em relação à internação, a gente tem umas regras que são as regrinhas de ouro do Estatuto da Criança e do Adolescente, estão lá no artigo 121 do Estatuto. 121 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que a gente pode, quando a internação, que é a medida mais séria de todas, pode ser aplicada? Regra do artigo 122. A internação só pode ser aplicada pelo juiz se, na hipótese do inciso 1, o adolescente praticar um ato infracional mediante violência ou grave ameaça. Adolescente praticar ato infracional mediante violência ou grave ameaça. Se houver violência ou grave ameaça, é possível a internação. Como é que o exame de ordem te pergunta isso? Ele vai te dar um caso. Ele vai te dar um caso. Fulano roubou a padaria. Bom, roubou a padaria, tem violência, tem grave ameaça, significa dizer que cabe a internação. Tá bem? Então esse é um ponto que vocês precisam também prestar atenção. Ele não vai te perguntar teoricamente se funciona ou não. Ele vai te dar um caso e vai te perguntar se ali é possível a aplicação da medida de internação. Tá legal? Ponto importante também para vocês ficarem atentos a essa questão. A segunda possibilidade de internação é a hipótese da prática reiterada de ato infracional, a reiteração da prática de ato infracional. Reiteração da prática de ato infracional. O que seria essa reiteração da prática de ato infracional? Ter praticado mais de uma vez um ato infracional considerado grave. Então, fulano furtou uma bicicleta. Ele não vai ser internado na hipótese do 1. Ele pode ser internado na hipótese do 2 se ele vier a reincidir. Ele furtou a bicicleta e praticou uma receptação numa outra situação, ou um tráfico de drogas com uma receptação, e por aí vai, tá? Então ele só pode ser internado se ele reiterar a prática de ato infracional. A terceira hipótese, a última hipótese do artigo 122, é o que a gente chama de internação-sanção. O que seria uma internação-sanção? O indivíduo, ele é internado
por deixar de cumprir as medidas que antes o juiz aplicou a ele. Eu falei para vocês, a gente tem 6 medidas socioeducativas previstas. O juiz aplicou uma das 4 primeiras, que são mais brandas. Então ele, sei lá, pediu lá a reparação de danos. O adolescente não reparou o dano. Aí o juiz troca a medida, liberdade assistida. O adolescente também não cumpre. E por aí vai. Então, nessas hipóteses, cabe o que a gente chama de internação-sanção, com a diferença de que aqui o prazo máximo é de 3 meses. Na internação-sanção do artigo 122, prazo máximo de 3 meses. E a regra geral de internação, a gente já sabe, prazo máximo é de 3 anos. 3 anos. Feito? Isso aí, minha gente, era isso que a gente tinha para falar. Super boa sorte para vocês, tenho certeza que vocês vão arrebentar nesse exame de ordem, tá legal? Beijão e até mais!